Olá, queridas irmãs em Cristo. Hoje é quarta-feira, dia especial, dia do nosso encontro da UASE. Sempre é muito bom este momento de compartilharmos, estarmos juntas e assim podermos ter esse tempinho de comunhão, quebrando a nossa semana, que tem muitas atividades, normalmente agora atividades diferentes durante esta pandemia. Quero dar graças a Deus pelo nosso encontro, por cada uma de vocês que eu imagino aí na sala, Marlene, Renata, Íria, Irena, Doris, a Carmen Parra, Carmen Franco, a Annelise, a Elaine, a Sandra, a Marlene Garcia, a Patrícia, a Kiki, a Ivone, a Miriam, a Idila, a Ivoni, a Cláudia, Marli, Mara, Cris, a Carla, Ilse, Rosa Maria, Dona Gilda, Gessi, Silvia, Sônia, Maria Helena, Mayra. Sejam todas muito bem-vindas. Nós queremos nos alegrar em Deus por este momento de comunhão, este momento que temos o privilégio a cada quarta-feira deste encontro. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que é muito especial para o cristão, que é a oração. Orar é viver. Não dá para viver sem orar. Quero fazê-lo a partir de um texto de 1 Timóteo, capítulo 2, que diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças, em favor dos reis, de todos os homens e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Esta é a palavra, 1 Timóteo, capítulo 2. Como Lutero dizia, a vida cristã sem oração é como uma vida que perdeu o pulso. E onde não existe mais pulso, o coração deixou de bater e a vida se desintegrou em nada. A pessoa morreu. A oração não pode faltar, segundo esse exemplo, pois é como o bater do coração na vida cristã. Vivemos num relacionamento com o Deus eterno e este relacionamento perpassa todas as dimensões da nossa vida, a cada dia e a cada momento. A oração é, assim, uma premissa para estar vivo como cristão. Não uma obrigação, ou um peso, um fardo, do tipo, eu ainda tenho que orar nesse dia. Não, é como respirar. Eu não preciso pensar para respirar, eu simplesmente respiro. É verdade que às vezes a gente se dá conta que a nossa oração ficou curta, ela está tensa, ofegante, desculpa. E por isso a gente precisa dar uma respirada mais funda, puxar um ar, encher os pulmões. E faz isso umas 2, 3 vezes e já o corpo se relaxa. Mas eu nunca parei para pensar, eu estou cansado de respirar, hoje eu vou dar uma folga. Vou voltar a respirar amanhã. Porque hoje eu tenho muita coisa para fazer. Desculpa. Quem sabe eu vou respirar numa outra hora,
mas agora eu tenho que cuidar da minha vida. Minha agenda está cheia, tenho muita atividade para fazer em casa, então deixa para amanhã. Não dá, né? Se eu parar de respirar, não tem amanhã. Então, assim é com a oração. Quanto mais intensa é a nossa relação com Deus, maior é o desejo da comunicação. Não há relacionamento intenso entre alguém ou duas pessoas que possa prescindir do diálogo, da conversa, das trocas, do agradecimento, do reconhecimento, do apoio. Enfim, quando a gente não conversa mais, seja em casa, marido, esposa, filhos, amigos, os sinais vermelhos de alerta se acendem, porque o diálogo, a falta do diálogo mostra que a comunhão está morrendo. Sabemos logo que as coisas não estão indo bem. Cada um de nós pode pensar em amizades que já teve, já foram intensas e que foram se reduzindo, foram se esgotando, diminuindo, até deixarem de existir. É assim entre as pessoas e é assim também em nossa relação com Deus. Mas Deus quer que a gente tenha uma relação de intimidade com Ele, como um galho preso numa videira, cuja seiva perpassa ambos. Uma vida significativa, construída em torno da sua presença, em torno do diálogo permanente e que se torna eterno. Nós, porém, muitas vezes ficamos focados demais no terreno. Deixamos que o bem-estar, as tarefas cotidianas e rotineiras consumam a gente por inteiro. E assim a nossa visão fica muito limitada, também a nossa visão espiritual. Nos tornamos pessoas que têm uma visão horizontal apenas. Precisamos ter essa visão horizontal, mas também temos que treinar uma visão vertical. Temos que aprender que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa razão consegue entender. E por não mergulharmos nesta realidade de um Deus presente, de um Deus envolvente, de um Deus que vai além do meramente natural, muitas vezes perdemos a perspectiva das coisas. Quando a gente só faz conexões esporádicas com Deus, é como se a gente dissesse para Deus, agora eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp para ver se ele me mandou um recadinho, né? Ou deixa para amanhã. Eu vou ver se Deus está online para mandar um recado para ele. Não, Deus está sempre presente. Deus não se ausenta, Deus não tem aquela bolinha verde que diz agora ele está online. Não, ele está sempre aqui, sempre perto da gente. E essa é uma realidade presente da qual o cristão precisa se apropriar. Porque Deus se faz presente em meu corpo, em minha vida, em minha casa, em meus relacionamentos, e isso faz toda a diferença. Todos sabemos que precisamos de diálogos fortes, intensos, para melhorar a nossa comunicação e a nossa relação. É algo natural. Então, quando nós conversamos com Deus, quando nós intercedemos diante dele, quando nós clamamos, agradecemos, pedimos para que ele nos dê a visão, nos ajude a planejar as coisas, a fazer as coisas, é fundamental que exista uma boa relação, um fluxo livre entre nós e o Criador, que a gente aprenda a ouvi-lo através da oração e da palavra, e que também possamos levar a Ele o que está em nosso coração. Isso é algo especial que a oração permite que a gente tenha. Não precisamos marcar hora com Deus, né? Assim como na nossa casa, a gente não marca hora para falar com a esposa, pelo menos não deveria, né? Com os filhos, com aqueles que moram com a gente. Deus é da casa. A casa é dele, tudo é dele neste mundo. Então, nossa vida é dele também. E assim, a oração nos ajuda a nos inserir neste mundo que é de Deus. Não é a forma
de trazermos Deus para dentro do nosso mundo caótico. Às vezes as pessoas pensam isso, né? Que a oração é a forma de trazer Deus para dentro deste meu mundo caótico. Não, é a forma como nós levamos o nosso mundo caótico para dentro da realidade eterna deste mundo que Deus criou, de toda a realidade, seja ela natural ou sobrenatural, física ou espiritual. Quando nós não nos relacionamos desta forma com Deus, a gente acaba ocupando o lugar dele, acaba decidindo as coisas por conta própria, fazendo o que dá na nossa cabeça, e isso traz angústias, traz preocupações, né? O Senhor deixa de ser o nosso pastor para que nós mesmos pastoreemos a nossa vida. Então, quero motivá-los à oração nesse dia. Eu sei que muita gente tem reaprendido a orar durante esses dias de pandemia. Muita gente tem aproveitado bem essa pandemia para intensificar a relação com o Pai, a tornar a oração algo mais presente no seu dia, no seu cotidiano, e que isso possa perdurar, porque isso nos livra do medo, da frustração, da inquietação. Isso nos ajuda a mantermos os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E ele vai produzir em nós a harmonia, a paz e tudo aquilo que precisamos e nos livrar de toda e qualquer angústia. Vai ajudar a sossegar o nosso coração para que confiemos nele em todas as coisas. Podemos diante dele lamentar, chorar, confessar, pedir, discutir, e ter essa intensa troca com Deus. Isso é maravilhoso. Então, meu desejo é que nós sejamos homens e mulheres de oração, de intensa relação e comunhão com Deus, porque tudo começa com a oração. Pela vida intensa de Deus em nós e através de nós, outras pessoas também possam ser abençoadas. Que assim seja, que nós confiemos nele em todo o tempo. Quero convidá-los, então, para concluirmos orando e falando com Deus. Vieram alguns pedidos de oração, eu quero hoje lembrar deles, neste momento, e convido vocês a fecharem seus olhos, curvarem sua cabeça, se aquietarem, para podermos juntos, então, dirigir a nossa voz a Deus em oração. Bondoso e querido Pai, nós te agradecemos pela possibilidade que nós temos de falar contigo. Tu que és Deus presente, estás em nós, pelo teu Santo Espírito, vives em nós, nós te glorificamos e te adoramos. E por isso também sabemos que estás sempre ao